A Bíblia mostra muitos anjos de forma clara. Eles são os mensageiros que trazem avisos, salvadores em tempos de perigo e seres que aparecem para pessoas importantes na história. Há um tipo de anjo muito diferente, misterioso e quase impossível de descrever em palavras. Eles são os Ofanim, seres que não são facilmente compreendidos por ninguém. No Antigo Testamento, os anjos já foram mencionados mais de 108 vezes. Podemos vê-los nas histórias de Abraão e Jacó, e até mesmo Moisés encontrou anjos enquanto viajava sob intenso calor e fome no deserto. Nos próprios livros de Moisés, a palavra anjo ou anjos apareceu 32 vezes. De acordo com a Bíblia, os anjos não são fruto da imaginação. Eles são seres reais, espíritos que têm a capacidade de influenciar o mundo real. Nós não os vemos, mas eles podem tocar os humanos. Nós não podemos tocá-los, mas eles podem derrubar um rei ou destruir um reino. E entre todas essas criaturas, os Ofanins são um dos mais misteriosos. A palavra Ofanim vem do hebraico antigo e significa rodas. E o singular disso é Ofan, que significa uma roda. É verdade que essa palavra é usada para rodas normais de carroça ou de carruagem, mas o uso mais extraordinário dela é para as rodas que são vistas no próprio trono de Deus. O trono que foi visto em uma visão muito misteriosa. Quem viu isso foi Ezequiel, um profeta que viveu em uma época muito difícil de Judá. A visão, o nome dele, Ezequiel, significa fortalecido por Deus. E isso combina muito bem porque a vida dele foi cheia de sofrimento e fraqueza. Quando Nabucodonosor conquistou Jerusalém em 597 a.C., Ezequiel foi um dos mais de 10.000 prisioneiros levados à Babilônia. Lá eles viveram nas comunidades dos cativos em um lugar chamado Tel Aviv, perto do rio Quebar. Foi onde iniciou sua missão. Para os milhares de cativos que quase perderam a esperança, a mensagem de Ezequiel era importante. Eles seriam punidos, mas Deus não os abandonou. Enquanto Jeremias pregava para as pessoas que ficaram em Jerusalém, Ezequiel era a voz de Deus para aqueles que foram levados cativos para a Babilônia. Dois profetas em lugares diferentes, mas com uma mensagem conectada. Ezequiel estava no meio do cativeiro quando Deus apareceu repentinamente para ele. E Deus usou uma visão muito especial e impressionante para iniciar sua missão como profeta. É difícil descrever em palavras normais o que ele viu. Por isso ele repetidamente usou palavras como parecido com, como se fosse e semelhante a, porque o que ele viu não era comum para os seres humanos. Segundo Ezequiel, enquanto ele estava à beira do rio Quebar com outros cativos, de repente o céu se abriu. Um vento forte veio do norte. Então havia uma nuvem com um fogo ardente dentro, uma luz ao redor dela, e no meio do fogo havia algo que brilhava como metal reluzente. Ele não conseguia explicar exatamente aquilo. Não era como qualquer coisa normal que uma pessoa vê. Então ele usou a palavra mais próxima que conhecia só para nos dar uma ideia, mesmo sabendo que era insuficiente para descrever o que viu. No meio do fogo ardente, Ezequiel percebeu algo que brilhava como metal reluzente. Enquanto a nuvem se aproximava do norte, dela saíam relâmpagos de fogo e uma presença que era extremamente pesada de sentir. Parecia que alguém importante estava chegando. Na nuvem havia 4 seres intensamente brilhantes. De longe, eles parecem humanos, mas não são. Cada um tem uma aparência diferente e estranha. Eles têm 4 rostos. Um rosto de homem, um rosto de leão, um rosto de boi, um animal que era usado antigamente para trabalhos pesados, e um rosto de águia. Ezequiel não deu nome a essas criaturas na primeira parte de sua visão, mas nos próximos capítulos vamos conhecê-los como querubins, um tipo de criatura celestial criada por Deus. De acordo com o que Ezequiel disse, ele viu 4 seres vivos que tinham aparência humana, mas eles tinham 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas e seus pés pareciam os de um bezerro, pequenos, mas fortes. Todo o corpo deles brilhava como bronze polido. O que Ezequiel viu era real, mas ele precisava descrever usando as palavras que conhecia. Se você visse algo que nunca viu antes,
Claro que também usaria palavras como parecido com isso ou como aquilo, e foi exatamente isso que ele fez. Antes de ver o misterioso Ofanim, ele primeiro viu criaturas que mais tarde chamou de querubins, seres especiais que serviam como guardiões. Eles apareceram pela primeira vez na Bíblia depois que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden. Embora a Bíblia não diga qual foi a reação de Adão ao ver essas poderosas criaturas pela primeira vez, com certeza qualquer um sentiria uma mistura de medo, admiração e profundo respeito. A importância dos querubins na época de Moisés também é evidente. Quando Deus mandou fazer os utensílios para o tabernáculo, a tenda sagrada de adoração de Israel, ele deu a Moisés instruções exatas de como fazer a Arca da Aliança. E em cima dela, Deus mandou fazer 2 figuras de querubins de ouro. Isso significa que os querubins estão conectados à própria presença de Deus. E agora, na visão de Ezequiel, ele viu os verdadeiros querubins junto com Deus. Eles não são anjos fofos ou gordinhos como costumamos ver nas pinturas. Na verdade, eles são os guardiões do trono de Deus e os executores da sua vontade. Ezequiel também notou que debaixo de suas asas havia mãos parecidas com mãos humanas. Suas asas se tocavam e se moviam, e quando se moviam, iam sempre em linha reta. Eles não se viravam. Eles tinham 4 rostos. Um rosto humano que pode simbolizar a inteligência. Rosto de leão simboliza força. De boi, obediência e serviço. Rosto de águia simboliza a rapidez e a altura do voo. Para onde quer que o espírito levasse essas criaturas, elas imediatamente obedeciam. Deus queria mostrar a Ezequiel que, mesmo prisioneiro na Babilônia e em outra terra, ele não estava só. Deus o acompanhava onde fosse. E assim como Ezequiel, também podemos encontrar conforto nessa verdade. Onde quer que a gente vá, qualquer que seja o problema que enfrentamos, Deus nunca nos abandona. Ele não se cansa, não para e nunca nos abandona. Ezequiel descreveu novamente o que viu. As asas deles estavam abertas e 2 asas tocavam as asas do ser ao lado deles, e as outras 2 cobriam o corpo deles. Quando se moviam, iam em linha reta, sem virar ou hesitar, apenas seguindo o espírito. Entre as 4 criaturas, havia um fogo como brasas ardentes girando ao redor delas. O fogo cintilava e soltava relâmpagos, e as criaturas se moviam como relâmpagos, agora rápido e imparável. Depois de ver os querubins, Ezequiel viu as rodas. Não eram rodas comuns. Para entendermos, imagine um giroscópio, algo que gira e pode ir em qualquer direção sem precisar virar. Foi assim que parecia o que Ezequiel viu. Algo que pode se mover em todas as direções, sem dificuldade. Lembre-se, não é fácil o que ele está tentando descrever. Ele era uma pessoa que viu algo que ninguém jamais tinha visto antes. Por isso, é natural que seja difícil de descrever. Ezequiel disse que enquanto observava as 4 criaturas, viu uma roda ao lado de cada uma delas. Parece que cada uma tinha sua própria roda no chão. As rodas que Ezequiel viu eram diferentes de todas as que alguém poderia imaginar. Elas brilhavam como topázio, uma pedra preciosa de brilho dourado. As 4 eram idênticas. Elas pareciam 2 rodas encaixadas uma na outra, uma roda dentro de outra roda. Elas podiam se mover em qualquer direção sem precisar virar. Seus lados eram altos e assustadores. E o mais surpreendente, os lados de cada roda estavam cheios de olhos. Olhos em todos os cantos, como se tudo fosse vigiado. Os olhos aqui são símbolo do conhecimento e da visão de Deus. Um lembrete de que nada escapa ao seu olhar. Quando as 4 criaturas se movem, as rodas também. Quando eles se elevam da terra, as rodas também se elevam. E para onde quer que o Espírito leve as criaturas, as rodas também vão, porque o Espírito, a vida das criaturas, está dentro das próprias rodas. Se as criaturas pararem, as rodas também param. Se elas subirem, as rodas também sobem. Parecem todos um só ser, conectados, interligados, e todos são controlados pelo Espírito de Deus. Ezequiel continua descrevendo isso porque ele percebeu que cada movimento dos querubins era seguido exatamente pelas rodas. É como se eles tivessem uma só mente em movimento. E no meio de tudo isso fica claro que a presença de Deus está ali.
Ele se move, age e mostra o seu poder. Os inúmeros olhos na roda representam o conhecimento de Deus. Isso mostra que ele vê tudo, entende tudo e nenhuma parte do mundo está escondida dele. É importante saber que todo o livro de Ezequiel começou com uma visão. Desde o início foram mostradas a ele as 4 criaturas celestiais, como preparação para sua missão. Ser profeta, ser sentinela e ser a voz de Deus para os israelitas cativos na Babilônia. Esta é uma das 4 grandes visões que estão no livro. É bonito o jeito que Ezequiel fala, claro e direto, como um líder que conhece a mensagem e quer que todos a entendam. Existe um ditado: se está confuso para quem ensina, será ainda mais para quem ouve. Por isso, Ezequiel usou imagens, exemplos e palavras próximas da experiência do dia a dia para mostrar a mensagem que vinha de Deus. No que ele viu, Deus mostra claramente a sua providência, o seu modo de agir no mundo. Sempre em movimento, sempre atento, sempre no tempo certo e nunca cometendo erros. As grandes rodas, o fogo ardente, os olhos ao redor, tudo isso mostra que Deus está muito vivo e continua se movendo, embora seja difícil imaginar exatamente como era o que Ezequiel viu. O significado disso, é claro, é como uma carruagem gigante ou trono de Deus com 4 rodas, e todos eles podiam se mover em qualquer direção sem se confundir ou se desorganizar. Um estudioso da Bíblia chegou a dizer: como um rolamento de esferas, ele pode se mover para qualquer lugar sem precisar de volante. Uma explicação muito moderna para uma visão antiga. Acima das cabeças das 4 criaturas, Ezequiel viu algo que parecia um espelho ou cristal enorme, transparente, brilhante e estendido sobre eles. Debaixo dessa parte, suas asas estavam abertas e as pontas tocavam as asas das criaturas ao lado delas. 2 de suas asas cobriam seus próprios corpos, como se fosse um sinal de respeito na presença de Deus. E quando eles se moviam, Ezequiel ouvia o barulho de suas asas. Parecia o rugido de muitas águas caindo. Parecia uma onda forte ou como a voz do Todo-Poderoso. O som era misturado, lembrava um exército poderoso. Parecia milhares de soldados e uma voz que não podia ser ignorada. Mas quando eles pararam, também abaixaram suas asas, e de cima daquele cristal, Ezequiel ouviu uma voz que vinha de cima de tudo. Quando as criaturas param, elas abaixam suas asas como sinal de respeito, e acima do cristal que estava sobre as suas cabeças, Ezequiel viu algo parecido com um trono, brilhando como lápis-lazuli, uma pedra preciosa azul que era usada pelos reis antigamente. E em cima do trono havia um ser sentado. Sua aparência era como a de um homem, mas ele não parecia feito de carne e sangue. Da cintura para cima, o que Ezequiel viu parecia metal brilhante. Parecia fogo cintilando em cada parte, e da cintura para baixo ele também viu fogo. Uma luz envolvia todo o corpo dele. A luz ao redor dele parecia um arco-íris nas nuvens após forte chuva. Era tão brilhante, sagrado e assustador de tão belo. Dizem que essa era a aparência da glória do Senhor. E quando Ezequiel viu isso, ele não pôde fazer nada além de se deitar de bruços no chão por tanto respeito e medo. Enquanto ele estava de bruços, ouviu uma voz vindo do trono. Naquele instante, Ezequiel parecia espiar diretamente a sala do céu. Ele tentou descrever cada som e cada luz que viu, mesmo sendo quase impossível explicar. E no meio do fogo e da luz, ele viu o trono de Deus. E um ser com aparência humana estava sentado ali, mas claramente não era um ser comum. Seu corpo parecia feito de fogo, não de carne. A luz ao seu redor era como a de uma nuvem cercada por um arco-íris, uma visão que as palavras não conseguem descrever. Ezequiel também viu um arco-íris ao redor do trono, e isso é um símbolo importante. No tempo de Noé, o arco-íris foi o símbolo da promessa de Deus após o grande dilúvio. No livro de João, ele viu o arco-íris como um lembrete antes de chegar uma grande tempestade de julgamento. E para Ezequiel, ele viu o arco-íris enquanto estava no meio da tempestade. É como se Deus dissesse: mesmo no meio do caos, minha promessa e meu poder ainda são verdadeiros.
A mensagem de Deus é clara. Ele está no controle de tudo. Não existe situação, problema ou provação maior do que Ele. Eu e você, muitas vezes, temos muita dificuldade com os problemas. Mas para Deus, Ele consegue lidar com tudo facilmente. Não é de se estranhar que Ezequiel tenha caído no chão. Ele viu a glória de Deus. Uma presença insuportável para qualquer pessoa. Quando uma pessoa vê a grandeza de Deus de tão perto, a única reação natural é se ajoelhar diante dele. Diante da dificuldade da missão de Ezequiel, Deus o lembrou através dessa visão. Você nem sempre me vê, mas eu estou sempre lá. Eu sou quem governa no trono do céu. Mesmo longe de Jerusalém, Ezequiel sabia que não fora abandonado por Deus. É assim que os fiéis também se sentem hoje. É como se estivessem no exílio, sentindo que o mundo não se encaixa mais e o mal se espalha com o afastamento do certo. Mesmo dentro da igreja, há pessoas que não querem aceitar a palavra de Deus, mas há esperança. Mesmo que não vejamos as rodas e a luz que Ezequiel viu, sabemos que Deus está conosco. Sabemos que Ele vê tudo, pode fazer qualquer coisa e nunca nos abandona. E mais do que isso, Ele nos deu o Espírito Santo como nosso guia e força neste mundo difícil. É nisso que devemos nos apegar. Permaneça na fé até o dia em que Ele nos chamar para o céu. Naquele tempo também veremos a glória que Ezequiel viu. É difícil imaginar como era o que ele viu. Havia olhos nas criaturas, uma roda dentro de outra roda, um trono acima e um cristal parecido com vidro. Até mesmo João em Apocalipse descreveu criaturas cheias de olhos. De acordo com Apocalipse 4:6, há criaturas ao redor, um trono com olhos na frente e atrás, símbolo de pleno conhecimento e sabedoria. Rodas e criaturas movem-se como uma só unidade. É o Espírito de Deus que lhes dá vida, por isso eles se movem juntos. E isso não é apenas uma visão, mas uma mensagem. Deus está se movendo, Deus está vivo e Deus está no comando. Toda essa visão é estranha para o leitor moderno. Parece uma mistura de trono, carruagem, seres vivos e coisas indescritíveis. Mas é importante lembrar que essa visão mostrou a eles símbolos e imagens do poder de Deus, não uma máquina literal. Nessa visão, o trono de Deus parecia estar em cima de uma carruagem com rodas que podiam se mover em qualquer direção. E no final, os judeus reconheceram que essas rodas não eram apenas parte do trono. Na verdade, era um anjo chamado Ofanim. Por isso são chamados de anjos, porque fazem parte do exército celestial de Deus. Seres vivos, conscientes e com uma função no movimento do seu trono. A Bíblia não traz versículo direto afirmando que os Ofanim são anjos, mas nos escritos de antigos autores judeus, que não estão incluídos na Bíblia, eles reconheceram os Ofanim como um tipo separado de seres angelicais, junto com os querubins e serafins. Eles fizeram isso por causa das características únicas dos Ofanim, sua forma viva, seus movimentos sobrenaturais, a capacidade de mudar de direção sem se virar e os milhares de olhos ao seu redor. E acima de tudo, porque os Ofanim estão bem ao lado do trono de Deus. Se os Ofanim são realmente anjos, ou um mecanismo celestial usado por Deus para se mover em várias dimensões, isso não é o mais importante. O que realmente importa é a função deles. Mostrar a Ezequiel e a todos os fiéis a grandeza de Deus e sua eterna realeza. A aparência e os movimentos do Ofanim mostram que Deus tem o poder absoluto sobre todo o universo. A capacidade dele de se mover em qualquer direção é um lembrete de que Deus é onipresente. Isso significa que ele está em todos os lugares o tempo todo. Os milhares de olhos nas rodas e criaturas simbolizam a onisciência de Deus. Viu tudo, soube de tudo, nada escapa dele. É importante para os cristãos entenderem o mundo sobrenatural. De acordo com Efésios capítulo 6, versículos 11 a 12, devemos vestir toda a armadura de Deus, porque nosso verdadeiro inimigo não são as pessoas, mas sim forças espirituais no reino do mal. Isso significa que existe um mundo que não pode ser visto pelos nossos olhos normais. Deus quer que saibamos disso para que estejamos preparados para os enganos e ataques do inimigo. Agora podemos ver dois extremos em nosso tempo. Existem pessoas que não querem falar sobre, mas eles preferem explicações baseadas apenas em lógica e doutrina.
Mas também há aqueles que ficam tão obcecados com o reino espiritual que acabam negligenciando as responsabilidades aqui no mundo. Deve haver equilíbrio. Devemos manter nossos olhos abertos para o verdadeiro inimigo, mas ainda assim permanecer focados em nossa missão aqui na terra. Quando o servo de Eliseu ficou com medo em 2 Reis, capítulo 6, versículo 16, porque eles estavam cercados pelo inimigo, o profeta disse: "Não tenha medo, porque por trás do que vemos há uma batalha muito maior que os olhos não podem ver, uma batalha pela alma de cada pessoa." Quanto mais levamos a sério o estudo da Bíblia e buscamos a perspectiva de Deus sobre o sobrenatural, mais nos aproximamos do cumprimento do seu reino. E foi isso que aconteceu com Ezequiel. Deus abriu os céus e mostrou a ele coisas extraordinárias. Mãos descendo do céu, pergaminhos com mensagens, pecados acontecendo no templo, ossos secos ganhando vida, leões, fogo e muitos símbolos. Ezequiel não apenas viu, ele foi ensinado a falar com força, coragem e profundidade. Deus ensinou a ele o princípio mais importante ao transmitir uma mensagem. Veja claramente, mostre de forma criativa e repita várias vezes. Por isso, mesmo que as coisas que Deus pediu para ele fazer fossem estranhas, com gestos dramáticos, mensagens difíceis de entender e símbolos constrangedores de se fazer diante das pessoas, Ezequiel obedeceu imediatamente. Ele sabia que não era o protagonista, só o mensageiro. Por isso, Deus o chamava de Filho do Homem. Isso foi usado cerca de 90 vezes para lembrá-lo de que ele era apenas um homem, enquanto Deus é quem realmente controla todos os acontecimentos. Ezequiel era um bom orador. Ele sabia usar imagens, exemplos e até dramatizações visuais para que as pessoas entendessem a mensagem de Deus. Por causa disso, ele conquistou o respeito e a atenção dos líderes de Judá. Mas mesmo com todo esse esforço de Ezequiel, o resultado foi triste. As pessoas ouviram, mas não agiram. Eles aceitaram a mensagem, mas não a obedeceram. E isso é o mais doloroso para um profeta que deu tudo de si pela palavra de Deus. De acordo com Deus, Ezequiel é o vigia de Israel. Um vigia com a responsabilidade de avisar as pessoas quando houver perigo se aproximando, caso elas não se arrependam. Como um vigia que é o primeiro a ver o inimigo de longe. Cabe a ele alertar o povo: preparem-se ou serão destruídos. Deus se apresentou a Ezequiel como aquele que dá a palavra certa. Ele é o diretor de todo o drama que Ezequiel está vivendo. Ele escreveu o roteiro a ser lido ao povo e também encerrará o espetáculo no tempo que definiu. E, por fim, a chegada do exército babilônico. Um acontecimento que não poderá mais ser impedido quando chegar. Um desfecho que provará que o aviso não era apenas um espetáculo. Isso realmente vai acontecer. Quanto aos anjos, o objetivo deles é claro. Primeiro, os anjos são aqueles que agem para cumprir a palavra de Deus. Se Deus disse algo, são os anjos que agem para que isso aconteça. Por isso, a Bíblia frequentemente diz: "O Senhor dos Exércitos realizará isso." Isso significa que quando Deus diz algo que é impossível para o homem realizar, são os anjos que vão cumprir isso. Os anjos têm licença para agir, direito e poder para realizar tudo o que Deus ordena. Eles são como tropas de ataque. Eliminam os inimigos, trazem a vitória e nunca falham em suas missões. Eles cumprem a vontade de Deus sem hesitação. Em Salmos capítulo 103, versículos 20 a 21, está escrito assim: "Louvem ao Senhor, vocês, anjos poderosos que obedecem à sua palavra. Louvem a Ele, exércitos que cumprem sua vontade." Isso mostra que os anjos são totalmente fiéis a Deus. Por isso podemos orar para que eles cumpram o que Deus prometeu para nós. E Deus fez uma promessa em Isaías capítulo 3, versículo 10. "Diga aos que fazem o que é certo, tudo ficará bem para eles, e eles receberão o fruto de suas boas ações." Além dos Opanim, há muitos outros tipos de anjos, e em maior número, o que chamamos de anjos regulares são os mais numerosos. Anjos cujos nomes ou cargos não foram mencionados, mas que frequentemente aparecem na Bíblia. É verdade, pode soar engraçado ouvir a expressão anjos comuns, porque não há nada de comum em seres com tanto poder assim. Mas se compararmos com tipos especiais de anjos, como os querubins e serafins,
faz sentido chamá-los de regulares. Ambos foram criados por Deus, mas há anjos que têm funções especiais ou formas diferentes em comparação com os outros. E é aqui que entra o próximo tipo, o querubim. O querubim é o primeiro tipo de anjo que apareceu na Bíblia. Eles aparecem logo depois que Adão e Eva pecam e são expulsos do Éden. Depois vem outro grupo, os serafins. Em hebraico, a palavra serafim significa os ardentes ou os que queimam. E eles podem ser vistos em Isaías capítulo 6, servindo na presença de Deus enquanto cantam santo. Existe um anjo de classificação mais alta, o arcanjo. Na Bíblia, apenas um tem esse título, Miguel. A palavra arcanjo significa chefe ou líder. Por isso, Miguel é o anjo mais proeminente de todo o exército sagrado. O nome dele, Miguel, é uma pergunta: quem é como Deus? Serve como lembrete de que nenhuma criatura se iguala a Deus. Outro anjo famoso na Bíblia é Gabriel. O significado do nome dele é poderoso de Deus. Gabriel é conhecido como o anjo mensageiro, portador de mensagens importantes de Deus. No livro de Daniel, ele apareceu várias vezes para explicar os acontecimentos futuros sobre o reino de Deus. Mas a pergunta é: por que é importante estudar sobre os anjos? E eles ainda são relevantes hoje em dia? Quando olhamos para a vida das pessoas conhecidas na Bíblia, vemos que quase todas elas tiveram um encontro com anjos. Não são só impressões espirituais. Frequentemente, o que lhes foi mostrado era literal e real. E como Deus disse em Malaquias, capítulo 3, versículo 6, que ele não muda o que ele fez antes, ele ainda pode fazer hoje. Os anjos são uma parte importante do plano de Deus. A unção do Espírito Santo é essencial, mas isso não substitui o papel dos anjos. Pense nisso. Jesus, mesmo tendo nascido pelo Espírito Santo e cheio de poder, ainda assim contou com a ajuda dos anjos. Antes mesmo de nascer, um anjo já havia anunciado a sua vinda. Quando houve uma ameaça de perigo por parte do rei Herodes, por causa da notícia de que havia um novo rei, um anjo apareceu para José e disse para levar Jesus ao Egito. Um passo essencial para cumprir a profecia. Fica claro, se até Jesus recebeu a ajuda dos anjos, imagine nós. Mas às vezes nós mesmos enfraquecemos o ministério dos anjos. Primeiro, por causa da cegueira espiritual, não vemos o que Deus está dizendo. Por isso não reivindicamos a promessa dele. É preciso crer primeiro antes de ver. Se não acreditarmos na palavra de Deus, como vamos experimentar a ação dele? Os anjos, chamados de exércitos celestiais, ou seja, um grande exército do céu, estão ao nosso redor mesmo que não possamos vê-los. Eles são tão invisíveis quanto o mundo demoníaco, mas ambos existem, apenas em dimensões diferentes. Um reino que não compreendemos totalmente, mas eles são mais rápidos, têm mais conhecimento e são mais livres para se mover do que os humanos. Colossenses 1,16 afirma que foram criados por Deus, ou seja, houve um tempo em que não existiam. Em Hebreus 1,14 eles são chamados de espíritos ministradores, espíritos enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. O número de anjos é tão vasto quanto toda a criação de Deus. Quando você acredita na Bíblia, também acredita que eles ainda estão agindo até hoje. São citados quase 300 vezes do Antigo ao Novo Testamento. Segundo Hebreus 12:22, seu número é inumerável, ou seja, não pode ser contado. Até mesmo Davi, em seu tempo, viu 20.000 como se fossem carruagens no céu. E ele disse: as carruagens de Deus são 20.000 milhares. É uma maneira de dizer que o exército celestial é incontável. Mas mesmo assim, apesar de todo o seu poder e número, eles não buscam atenção. Eles não se exibem. Tudo o que eles fazem é para Deus, para mostrar o seu poder, transmitir a sua palavra e revelar a sua glória. Não importa o quão belos sejam os anjos, brilhando como fogo, com asas, olhos e o som de um exército, tudo isso empalidece quando comparado à glória do próprio Deus. O Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, está acima de todos os seres celestiais, e diante dele se curva todo o poder no céu e na terra. E o que foi que Ezequiel viu sobre as rodas? Isso é uma visão sobre Deus em movimento. Deus que não está preso a um lugar. O seu trono é como se estivesse em uma carruagem que pode se mover em qualquer direção,
porque a sua presença está em todo o universo. Por isso, essa visão mostrou as 4 criaturas, a carruagem, o espírito e as rodas. Todos eles se movem juntos, como um só, como símbolo da união do poder de Deus. A visão assusta, sim. Para Israel, então, no cativeiro babilônico, era uma mensagem de esperança. Deus está vivo, Deus está aqui, e Deus está no controle de tudo, e até hoje essa é a mensagem. Por trás do que vemos na política, guerras, problemas da vida, crises no país, Deus está agindo de uma forma que não conseguimos ver. Ele não se atrasa, não comete erros e não desperdiça tempo. De acordo com Romanos capítulo 8, versículo 28, e sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. No livro de Ezequiel, o tema se repete várias vezes. Deus é o rei da história. Não importa o que o homem faça, seja a retidão ou o erro de Israel, o plano de Deus não será atrasado. E a primeira visão de Ezequiel sobre o trono de Deus, o carro em movimento e os seres celestiais, serviu de fundamento para todas as visões seguintes ao longo do livro.